Bom, pessoal, Rubens Stitzman com a história do Oscar. A gente está cobrindo todos os melhores filmes. Chegamos no Gladiador no ano de 2000. Então, agora, finalmente, a gente encerra o século XX e vai entrar para os filmes do século XXI, né, que são o que a gente chama os mais contemporâneos. Mas o Gladiador é esse último momento do século XX, que é o filme produzido no ano 2000 e prêmio entregue já em 2001, no início do século XXI, mas o que importa é o ano da produção. Então, Gladiador, filme produzido no ano 2000. Bom, eu como sempre tenho algumas historinhas para falar sobre o filme, mas eu queria contar uma historinha um pouco da coleção, historinha aqui do colecionador em relação ao Gladiador. Gladiador, tá aqui, ó, capa convencional, é que todo mundo conhece. Existe um DVD duplo que foi lançado logo na época que o filme saiu em DVD, muito bom, porque vinha com um monte de extras, né, um disco só para essas, mostrando a trilha sonora do Hans Zimmer, documentários sobre gladiadores, postura do Ridley Scott em relação ao filme. Tinha muita coisa mesmo. Esse aqui é uma edição bem simples que eu tinha, porque enfim, eu não sei o que aconteceu com a minha cópia original. Eu não sei se alguém se lembra. Elas tinham problemas, logo que foram lançados os primeiros gladiadores, havia um problema no disco, ele quebrava, ele craquelava em volta e rachava e acabava perdendo a possibilidade de você fazer uma leitura adequada do DVD. Mas enfim, isso foi essa época do Blu-ray e tudo. Já vou adiantar que esse filme tem Blu-ray e vou contar a minha historinha com o Gladiador. O Gladiador eu só tinha mesmo essa cópia simples, comprei na Americanas, baratinho, uma cópia com um disco só. Mas esse que um dia eu estava olhando minha coleção, abri a caixinha e olha só, caixinha vazia. Não sei o que aconteceu, não conseguia atinar o que tinha ocorrido. Mas como já fazia bastante tempo que eu tinha mexido na cópia, alguma coisa me dizia que, enfim, eu tinha perdido esse disco, eu não ia achar mais, eu procurei até um pouco em casa, não achei, eu falei, sei lá, alguém levou, aconteceu alguma coisa, nunca tinha me acontecido nada parecido, eu cuido muito da coleção, mas essa edição simples tinha sumido, tá? E já conto pra vocês o que aconteceu. E por causa disso, eu fui de novo na Americanas, estava passando lá e já na minha cabeça essa coisa de não ter a cópia, eu vi essa edição, que inclusive já era o último que eles tinham lá. Eu achei legal a capa, tá vendo? É a mesma edição limitada, né? Na verdade, edição limitada por causa dessa capa toda produzida com uma pegada no quadrinho, tá vendo? Uma coisa meio de história em quadrinho. Então, para colecionador, eu acho bacana. É uma capa até bem mais interessante do que a capa original em cor sépia, que a gente fala, né? Que é uma cor sépia, uma cor antiga. Que é classicona, mas assim, não acho a melhor pose do Gladiador. Essa aqui eu gosto mais. Mas é o mesmíssimo filme, com a mesma questão de extra, que é o áudio do diretor, falando do filme. Aqui atrás também, ó. Eles fazem um modelo como se fosse uma história em quadrinhos. Vocês devem ter visto, a Universal andou lançando edições meio com cara de quadrinho, fez isso com Gladiador, com Highlander, com alguns filmes de super-heróis mesmo, que são próprios para esse tipo de capa. Mas é uma capa bacana, tá vendo? Aqui dentro tem meio que um cartão para poder você nunca se esquecer dessa edição especial. É um cartão que não tem nada atrás. E é um cartão do Gladiador, que é a capa da edição limitada. Mas olha, gente, para provar para vocês que é o mesmo disco que está aqui, que é a edição simples, vocês podem ver que a capinha é a mesma. É a mesma do disco normal do Gladiador. Esse é um disco simples, mas ele tem alguns extras.
como eu falei aqui, não está aparecendo. São comentários do diretor Ridley Scott, comentários também do diretor de fotografia, do editor. É bacana, tá? E com legendas em português, inglês, espanhol, outros idiomas também, o áudio em inglês, português e espanhol. Quer dizer, é bem complexo mesmo. Comprei, não precisava, porque na verdade eu cheguei em casa e fui verificar, o disquinho estava no meu pendrive. E olha, é igualzinho o dessa edição que saiu mais recente. É a mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. É só para dizer, agora eu tenho 2. Só que eu não tenho 2 gladiadores, eu tenho 3, porque na verdade eu passei na Saraiva e eles estavam com uma promoção interessante, que acredito que se vocês derem uma procurada nessa data que eu estou postando o vídeo, eu estou postando o vídeo no dia 10 de agosto. Talvez vocês encontrem, tá? Mas é uma promoção assim, você compra, meio você compra um Blu-ray e leva o segundo. Tudo bem, é uma lista específica de filmes que eles selecionaram para essa jogada, mas olha que legal. Eu, só de raiva, falei, tô sem gladiador, vou pegar a cópia normal, vou pegar logo o Blu-ray, assim eu não tenho mais que pensar nessa história. E outra coisa, eu sentia falta do DVD duplo que eu tinha, com um monte de extra, e esse gladiador veio me resgatar isso tudo, né? Ele tem uma série de extras nele, embora seja um disco só, mas você sabe que o Blu-ray traz mais informação. A capa, o disco é diferente, é aqui uma foto do Coliseu, não é isso? É do Coliseu, que é outro personagem importante da trama. Como vocês estão vendo, é o Blu-ray, né? E tem uma série de extras aqui, então, documentários, isso é legal, apesar que me parece que algumas coisas estão só em inglês, tá? Não vou entrar no mérito, mas assim, bacana, Gladiador, ganhou o Oscar de melhor filme, levou também o prêmio de melhor ator por Russell Crowe, que me deixou um pouco surpreso. Enfim, a gente tinha gente muito boa nesse ano. Russell Crowe, não digo que não seja um cara que mereça ganhar o Oscar, mas não diferente de pessoas como Leonardo DiCaprio, como Brad Pitt, como Tom Cruise, que não ganharam até hoje, o Russell Crowe teve sorte de ser embalado no filme exatamente como o Charlton Heston foi na época de Ben-Hur. Eu comparo com Ben-Hur por quê? Porque Ben-Hur é um filme muito... Se vocês assistirem Ben-Hur, vocês vão ver que ele é muito parecido com Gladiador. É a história de uma pessoa que está numa posição social elevada em Roma e de repente ele cai em desgraça, vai parar numa ilha, num lugar longe e na verdade era para estar matando o cara, matam a família dele, a ideia é exterminá-lo também, só que por obras do destino o personagem não é exterminado e ele vai voltando de baixo, ele vai pro fundo do poço e vem escravo, depois um gladiador, blá, blá, blá. Acontece isso se você pensar bem no Ben-Hur. E também é uma história de vingança, quer dizer, o Ben-Hur também quer se vingar do cara que fez isso com ele. E ele vai às raias da última consequência para poder fazer isso. O personagem do gladiador, Maximus, ele também está no máximo, né? Maximus está até combinando com a ideia, né? No máximo das suas possibilidades de existência. Ele vai para o fundo do poço também, está sendo preparada a morte dele, uma pessoa que tem uma posição elevada e de prestígio no exército romano. O imperador está morrendo e ele fica preocupado porque, na verdade, ele não tem herdeiros que possam cuidar de Roma. Ele é um cara que quer preservar a república, que de certa forma ele meio que instituiu ou deixou meio que de herança, tipo, vamos deixar a coisa virar república, embora quem manda aqui sou eu. Ele também era na história, se você pegar do imperador que o Richard Harris faz no filme,
ele era também um cara meio ditador. Mas enfim, ele queria deixar a coisa para a República, vou morrer, pode ser República, vai ficar mais legal mesmo. Só que ele não tinha confiança no filho para isso, né? O filho Cômodos não era o escolhido, não era a pessoa ideal para ele. E preocupado com isso, ele pensa em colocar então o Maximus, que não é parente dele. Note que ele não ia ser o imperador de Roma, tá, gente? Só precisa entender que tem essa coisa, toda uma coisa de herdar o sangue, lembra um pouco o absolutismo inglês, e não que ele quisesse usar dessa estratégia absolutista, mas assim, ele queria colocar então, até para preservar o poder de Roma, ele via no Máximos um grande líder. Então, a ideia do imperador era colocar, Marcos Aurelius, né, era colocar, isso vocês vão estudar em história, se derem uma procurada, tudo bem, não tem essa história do gladiador, mas era colocar esse personagem do Máximos como um defensor de Roma. Vamos entender essa história, né? Defensor de Roma, ele seria a maior autoridade do mundo romano após a morte do Marcos Aurelius. E o Cômodos não queria aceitar isso de jeito nenhum. Ele falou, não, eu não posso ser subordinado ao Máximos, então eu mando matar o Máximos, já liquido com meu pai agora, já me antecipo com tudo. E tem toda uma trama típica da depravação de Roma. Então, Cômodos é um personagem tão problemático quanto foi Nero, quanto foi Calígula, entendeu? Ele, na verdade, ele quer desposar a irmã mais velha, porque ela já oferece para ele um herdeiro também, que é o sobrinho. Não que ele não pudesse ter filhos também, até poderia, mas assim, aí é um conflito de interesses. A Lucila, que é a irmã dele mais velha, encontra aí uma abertura para que ela seja uma pessoa poderosa também, porque ela não é, ela é mulher, né, e o poder está sempre na mão dos homens. Então, de qualquer forma, ela garante, pode estar garantindo uma herança para o filho, né, se ela casar com o próprio irmão. Então, enfim, tem uma ideia de desposar a própria irmã, mas na verdade ele encara como um amante. O Cômodos, exatamente como no Ben-Hur, tem a família toda destruída, de uma maneira muito mais violenta e grave do que naquela época, porque o Ben-Hur, vocês estão falando de um filme que foi adaptado de um livro também da sua época, que é de 59, o filme. Ele não carrega tanto nas tintas, né? Então, já Gladiador é muito mais dramático e violento. Gladiador faz me lembrar também um pouco, por produção mais recente, Coração Valente, que é a questão da preocupação com as cenas de batalhas, que são bem intensas. Lembram muito a ideia que a gente tem lá no Coração Valente. Também é um personagem martirizado, né? É um filme excelente, sabe? Não tem o que falar, gente. Tinha que ganhar o Oscar. Ele fala da República Romana. É um assunto que me interessa muito. Os senadores ali lutando para implementar a República, mas ao mesmo tempo tem uma lição de moral que é meio da política americana. Olha, a gente vai usar o poder, a força dos gladiadores para defender a Roma política. Quer dizer, bom para quem? Para eles, os políticos, né? Da região. Os políticos que estão ali tomando o poder do ditador. Quer dizer, acaba sendo, você torce mesmo para a república, porque o que você tem ali é uma pessoa é, deformada, depravada, que está carregando o mundo, né, a Roma, com pulso de ferro, uma coisa meio de ditador mesmo. E essa história é muito bacana por causa do antagônico, né? O herói contra a maldade. E assim, o que o Ridley Scott faz, que é a recriação do Coliseu, ele coloca a gente no Coliseu. Você tem no filme a sensação, ele te traz as sensações daquilo que o Coliseu produzia
na época da Roma Antiga, né? Então, é um espetáculo circense, praticamente. A gente tem uma nota triste, que é a nota do Oliver Reed, que é um ator, Oliver Reed, que é um ator inglês bastante festejado durante muitos anos. Foi uma alegria muito grande saber que ele trabalharia nesse filme, no Gladiador. Eu lembro na época quando passou, eu fui ver no cinema. Mas a nota triste é que assim, faltando poucos dias para a filmagem acabar, o Oliver Reed ele faleceu, ele deu óbito lá. Bebia muito, saía em sabe, saía para cachaça de noite lá, enfim, lá onde eles estavam gravando, junto com o Richard Harris, que é outro cara que, ó, manguaça legal também, bebia bastante. Tanto é que o Harris também não está mais entre nós, ele foi o primeiro Dumbledore do Harry Potter, fez 2 filmes e morreu. Mas enfim, antes disso ele fez aqui esse Imperador Decadente, que está morrendo. E na vida real, Oliver Reed, que é o coordenador dos gladiadores, ele morre na trama e são obrigados a usar CGI até para completar algumas cenas dele, usam dublês. Então essa é a nota triste do filme, né? O Ed Harris está muito bem, o Joaquin Phoenix é um cara que merecia muito claramente ter ganhado o Oscar de ator coadjuvante, porque o trabalho dele do Cômodos é excelente. E mais até do que o Russell Crowe. Mas enfim, é um filme excelentíssimo, merece tudo. E, e é isso, gente. Então aqui as 3 versões, eu tenho todo jeito aqui o filme, né? Na verdade, essa e essa é uma coisa só. E o Blu-ray, tá? Espero que tenham gostado. Eu sei que o vídeo se estendeu um pouquinho mais, porque eu tinha muita coisa para contar do Gladiador. Mas tá aí, gente. Obrigado e até a próxima.